Essa semana foi bem movimentada no cenário econômico, com a reunião do Copom, a entrega da Previdência dos Militares ao Congresso e a reunião entre Estados Unidos e Brasil. Sobre isso, converso com a economista-chefe da RX Investimentos, Solange Surur. Vou começar te perguntando sobre a taxa Selic. Nessa semana, o Banco Central manteve a Selic em 6,5% ao ano, como já era esperado, e indicou também que a taxa deve permanecer nesse patamar por mais algum tempo. Qual a sua expectativa para o final deste e do próximo ano? Nossa expectativa para o final desse ano é manutenção. E para o ano que vem, a gente tem uma alta de 150 bases, ou seja, a Selic iria para 8%. Qual é o nosso cenário? O nosso cenário é de uma aprovação de uma reforma da Previdência positiva, num valor próximo de 600 bilhões, e com isso a economia deve retomar com mais força. Essa retomada mais forte da atividade econômica levaria a uma necessidade de alta de juros para a inflação ficar na meta em 2020 e 2021. Tá? Esse é o cenário base. Ok. Quando que você acha que o Banco Central deve alterar essa taxa e o que pesaria em termos da atividade econômica, das reformas, o que pesa, né, nesse movimento? Sim. Então, no nosso cenário, a reforma é muito importante para destravar o crescimento. Né? A gente entende que as taxas de juros hoje estão estimulativas, que a economia poderia estar no patamar mais elevado de atividade, com crédito, com mais consumo, com mais investimento, mas o ambiente de incerteza trava essa ação. Então, a gente tem uma ideia de que a reforma sendo aprovada entre o julho e o agosto, a economia já estaria retomando com mais força no final do ano, e aí no ano que vem, com uma certeza maior dessa atividade, o Banco Central retomaria o processo de alta de juros. Existe um cenário onde a reforma é muito positiva e a economia, de alguma maneira, não acelera tanto, por algum motivo que a gente não desconhece, né, mas que está errando esse crescimento e que não seja incerteza. Nesse cenário, ao invés de subir os juros, o Banco Central poderia cair os juros. Mas eu não vejo ainda a resposta por que a economia não cresceria com a diminuição da incerteza. Outro aspecto importante para haver uma queda de juros é que a inflação, a expectativa de inflação caia. Tá? Hoje, a expectativa de inflação está na meta para esse ano e para o ano que vem e para o ano de 2022. Não tem por que o Banco Central cair a taxa de Selic com uma importante para acontecer. Se esse evento passar e as expectativas de inflação caírem, aí sim poderia também ter espaço para uma queda de juros. Ok. Do ponto de vista da política monetária, há um espaço no Banco Central para redução do compulsório sobre depósitos à vista, com a intenção de estimular a economia sem mexer na taxa de juros? Não, eu acho que a redução dos depósitos compulsórios ela está sendo feita de uma maneira independente da taxa de juros. Eu acho que o Banco Central tem uma agenda, que é a agenda BC+, que é uma agenda de mudanças estruturais nesses aspectos de relacionamento do setor financeiro e que tem impactos relevantes, obviamente, para a atividade, mas esse pensamento sobre o que mexer em compulsórios e nos demais meios que afetam o sistema financeiro, ele é feito de uma maneira mais autônoma em relação aos juros. Para afetar a inflação, o Banco Central primordialmente vai usar a taxa de juros como tem feito nos últimos anos. Então, não vejo essa agenda de redução de compulsórios relacionada à Selic. Ela, obviamente, tem impactos na atividade, mas o Banco Central muito mais para a atividade e inflação o uso do instrumento da taxa de juros Selic. Ok. Em relação à reforma da Previdência dos Militares, ela foi entregue nessa quarta-feira no Congresso. Qual é a efetividade de uma mudança que traz economia de apenas 10 bilhões em 10 anos?
De fato, a proposta na parte da previdência dos militares, sem contar a reestruturação de carreiras, era uma proposta bastante positiva, né, que foi inicialmente divulgada pelo governo com uma economia de aproximadamente 96 bilhões. Depois veio a reestruturação de carreira. Eu acho que a reestruturação de carreira era uma necessidade a ser feita, dado a defasagem que existe, mas eu acho que o timing foi inapropriado. Foi inapropriado porque reduziu bastante a expectativa de economia nos próximos 10 anos, em um momento que a reforma nem começou ainda a tramitar. Então, acho que cria um certo atrito nos demais setores da sociedade que não estão sendo contemplados com reestruturações de carreira e cria uma sensação de que com eles vai ser diferente. Então, achei o timing da reestruturação negativo. Era muito melhor deixar aprovar a reforma da Previdência, a reforma dos militares e discutir depois a reestruturação de carreira. Infelizmente, veio junto e reduziu bastante a economia mesmo, perdendo uma parte da efetividade, sim, da reforma para os militares. Uhum. E pode-se dizer, então, que como o timing foi errado, a reestruturação de carreira pode atrapalhar o andamento da reforma como um todo? Olha, eu acho que não. Eu acho que o que pode atrapalhar mesmo o encaminhamento da reforma é essa dificuldade de articulação política do governo. Se o governo estivesse melhor estruturado, melhor organizado, com pessoas mais experientes, com mais diálogo com as lideranças partidárias, com os próprios deputados, eu acho que a articulação política poderia passar por cima dessa economia dos militares, que no final das contas é importante, mas não é a parte relevante da reforma, que chega a ser superior a 1 trilhão. Então, o que realmente assusta os mercados e traz mais volatilidade são as notícias de falta de articulação política com o relógio passando. Já era tempo de se ter um relator na CCJ, de marcar realmente uma data de votação no relatório da CCJ, e a gente vê o governo perdendo também esse time. Então, espero que eles aproveitem que a gente ainda está em meados de março e acelerem esse ritmo, não deixando se contaminar pela continuação do discurso de campanha. A campanha acabou, começou o governo e é preciso, sim, fazer política para passar a reforma da Previdência. Uhum. As questões políticas mexem muito com a Bolsa, o dólar, a expectativa do mercado. Nessa quinta-feira mesmo tivemos a prisão do ex-presidente Michel Temer. No Carnaval, o presidente Bolsonaro gerou algumas polêmicas com postagens na sua conta do Twitter. Quanto que o mercado está precificando essas questões políticas? O mercado está muito volátil, extremamente ligado nas questões políticas. Então, qualquer acontecimento mexe muito com o mercado, porque a reforma da Previdência é crucial para o Brasil. No nosso entendimento, acredito que o entendimento da maioria dos participantes do mercado, se a reforma da Previdência não for realizada e de uma maneira expressiva, o Brasil está quebrado. Pode até sobreviver por algum tempo se o mercado externo internacional estiver muito benigno. No momento está benigno, mas isso muda muito rapidamente. Então, como a gente tem essa análise de que sem a reforma o Brasil está quebrado, qualquer movimentação, ruído que gere uma volatilidade na aprovação da reforma da Previdência mexe no mercado. Então, eu diria que daqui até a aprovação no primeiro turno na Câmara, o mercado vai reagir muito, muito fortemente a todas essas notícias políticas que acontecem, sejam elas negativas, sejam elas positivas. Uhum. Nessa semana, a Bolsa atingiu os 100 mil pontos. O que é preciso para que a Bolsa continue subindo? É preciso que a reforma avance sem ser muito desfigurada. O mercado tem uma expectativa de que vai haver um enxugamento de aproximadamente 40% do valor proposto pelo governo. Se a impressão for de que isso vai acontecer, que vai ter realmente uma redução do valor, mas ela ainda vai ser expressiva, acho que a Bolsa pode subir bastante. A gente tem uma expectativa ainda de um upside grande, porque ainda não tem uma precificação
de que o Brasil possa voltar a crescer de forma sustentável. E, com certeza, a reforma da Previdência é o primeiro passo para isso. Agora, de outro lado, se a gente perceber que a reforma vai ser muito desaguada, ou que vai passar lá no final do ano, bastante alterada, o mercado vai realizar. Ou seja, tem uma parte, sim, no preço hoje da Bolsa de uma aprovação boa, mas tem muito upside, assim como tem muito downside. Uhum. Então, mesmo com uma economia ainda instável, a Bolsa continua, digamos assim, otimista, né? E é possível falar, então, em um deslocamento da realidade econômica com a expectativa dos investidores? Sim, sim, o mercado financeiro trabalha com expectativas, né? O mercado financeiro antecipa eventos, é assim que funciona. A gente, na verdade, quando precifica um ativo, a gente desconta o valor futuro até o presente. Então, existe nos preços das ações, no preço do câmbio, no preço das taxas de juros do mercado futuro, uma expectativa acerca da evolução da economia. Então, sim, o mercado financeiro está antecipando uma reforma positiva, descolada da realidade atual de uma economia que patina, e pode ser frustrada realmente se não acontecer a reforma. Mas, dito isso, como eu disse na resposta anterior, não precifica 100%. Existe sempre no preço um risco de não ser aprovada. Sendo aprovada, vai melhorar mais ainda, e isso tem impactos na economia real. Porque quando as empresas aumentam suas ações na Bolsa de Valores, quando a taxa de juros aprecia ou os juros caem, isso tem um impacto relevante no consumo, no investimento. Então, vai aparecer em algum momento na própria atividade econômica, no desemprego, na inflação. Mas hoje os preços dos ativos, sim, trabalham muito mais com expectativas do que com a realidade. Ok. Por que os investidores apoiam as reformas no Brasil? Porque a gente entende que sem a reforma o Brasil está quebrado, como eu disse. A gente faz as contas e vê que a dívida PIB ela não se estabiliza assim, a gerar de superávites primários mais elevados, e esses superávites só podem vir com uma reforma da Previdência, porque hoje o gasto é predominantemente pessoal, ativo e inativo. A reforma da Previdência, ela estanca, de alguma maneira, o crescimento acelerado dos gastos inativos. E isso estanca o nosso problema fiscal de alguma forma. Não soluciona completamente, existe uma série de reformas que são importantes para solucionar nosso problema fiscal e também o problema de crescimento, mas a reforma da Previdência, ela ajuda muito o Brasil a não se tornar insolvente. As demais reformas, a tributária, a privatização, a abertura da economia, são reformas que vão gerar produtividade e crescimento econômico. Então, é por isso que o mercado apoia. Apoia porque é a maneira do Brasil poder ter um crescimento sustentável, ter financiamento, enfim, aumentar o PIB per capita. Então, é um apoio porque é benéfico para a sociedade como um todo. Ok. Bom, em sua visita aos Estados Unidos, ao presidente norte-americano Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro, ele abriu mão do tratamento especial do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Como que você avalia essa medida? Olha, eu acho que assim, o Brasil precisa vencer etapas, né? Não dá para a gente ficar no clube dos privilegiados, entre aspas, nas regras da OMC. Eu acho muito importante que a gente abra de fato a nossa economia. Isso vai trazer um bem-estar para a sociedade em geral. O problema é que, obviamente, quando você aumenta o bem-estar em geral, grupos específicos são prejudicados, grupos industriais específicos, setores específicos, mas o governo ele tem que olhar a sociedade como um todo e ver se o ganho de fazer esse tipo de reforma, de avançar na retirada de subsídios, de tarifas, supera a perda desses setores específicos. Né? E estudando comércio internacional, acho que 90% dos economistas acreditam nisso, que há
você libera a economia, você aumenta a produtividade e o bem-estar total da sociedade aumenta, que é o que importa quando se governa o país. Então, eu acho que depois dessa agenda da Previdência, a gente vai ter que avançar, sim, numa agenda de abertura econômica, porque o Brasil é um país extremamente fechado. E isso deve ser feito, obviamente, com cautela, gradualmente, porque vai chocar alguns setores, e aliado a uma reforma tributária que encarece muito, né? Hoje a carga tributária, ela causa, sim, uma perda de produtividade importante e de competitividade. Ou seja, a abertura da economia é importante, esses entraves têm que ser ultrapassados, mas de uma maneira organizada. Certo. Então é possível dizer que vale a pena seguir isso em troca do apoio dos Estados Unidos para a entrada do Brasil na OCDE? Eu acho que o Brasil tem que lutar, sim, para entrar na OCDE, tem que se livrar de todos os tipos de subsídios que existem ou tarifas especiais para os seus produtos. A gente quer andar, né? A gente quer avançar, a gente quer se tornar um país que deixa de ser emergente. Primeira coisa é fazer as reformas que trazem uma sustentabilidade fiscal. A segunda coisa são as demais reformas importantes e, entre essas, a abertura econômica. Assim, se a gente quiser deixar de ser um país emergente, a gente vai precisar abrir mão, né, de alguns benefícios, entre aspas, fundos, assim, por curto prazo, mas no longo, o que serve é a capacidade do país crescer de uma maneira competitiva, sem precisar de tarifas especiais ou subsídios para setores, né, com regras competitivas, como são os países desenvolvidos hoje. Certo. Bom, Solange, a entrevista era isso mesmo. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo e pela sua participação. E qualquer dúvida, então, eu volto a entrar em contato. Obrigada a vocês e estou sempre à disposição. Foi um prazer. Prazer, tchau, tchau.